Agora, eu gostaria de convidar a Bárbara para fazer a apresentação dela. Então, bom dia a todos. Meu nome é Bárbara Rezende Rosado. Eu sou aluna de mestrado em Engenharia Elétrica na Unicamp, onde eu também me formei na graduação em Engenharia Elétrica. E hoje... posso pegar o pointer? E hoje eu vou apresentar um pouquinho da minha experiência internacional durante a graduação. É um pouquinho diferente da experiência que a Siena acabou de apresentar, porque eu não tive contato com o GCSP, mas é um pouquinho fundamentado na iniciação científica, no meu caso. Então, o sumário da minha apresentação, eu vou contextualizar um pouco a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, a Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, que é onde eu me graduei e onde eu faço mestrado, a iniciação científica, que é a pesquisa durante a graduação, que me permitiu ter uma oportunidade no exterior, onde eu passei 4 meses e depois, posteriormente, mais 6 meses na Ryerson University, em Toronto, no Canadá. E vou finalizar com algumas atividades que eu desenvolvi lá e algumas conquistas que eu obtive. E vou deixar alguns links, caso vocês tenham interesse em saber um pouquinho mais. Então, a Unicamp, eu trouxe alguns números dela. Nós temos... É uma ótima universidade, como muitas pessoas já conhecem. Basicamente, o que eu quero mostrar com esse slide é que nós temos em torno de 35 mil estudantes, onde aproximadamente metade deles são alunos de graduação e a outra metade é alunos de graduação, então dá para perceber que é uma universidade muito orientada à pesquisa aqui no Brasil. Nós somos líder em patente, nós temos top posições em rankings de universidade. E a Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, ela compreende 6 áreas da engenharia elétrica, que é a área de energia, controle, telecomunicações, computação, biomédica e eletrônica. A minha parte é a parte de energia, onde eu faço mestrado, que é o Departamento de Sistemas e Energia. E nós também tivemos uma boa posição em rankings de universidade. Então, basicamente, durante a graduação, o que eu particularmente sentia? Nós tínhamos muitos cursos, muitas matérias para fazer, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos muitas atividades extracurriculares que eram oferecidas pela universidade, pela faculdade. Então, tinha centro acadêmico, atlética, grupos de competição, como os meninos vão falar, que a gente também tem aqui na UFMG, entre outras tantas. Também tem a iniciação científica, que é, basicamente, o início da pesquisa na graduação. Então, é um caminho para os alunos de graduação começarem a entender um pouco mais do que é o mundo da pesquisa, antes mesmo deles puderem pensar sobre o mestrado e o doutorado. Então, usualmente, é um ano de projeto sob a supervisão de um doutor na universidade, que pode ser um professor ou um pós-doutorando, e, usualmente, isso não é obrigatório, é só uma atividade extracurricular, mas, na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, os alunos eles podem usar a iniciação científica para validar alguns créditos, então, isso também estimula os alunos a procurarem esse tipo de extracurricular. Então, isso pode ser validado como um estágio científico, que foi o que eu e o Felipe fizemos na FEC. E, nesses projetos de graduação, o aluno e o professor eles podem buscar uma bolsa para desenvolver o projeto. Como o professor Hélio citou ontem, o PIBIC, na Unicamp nós também temos o SAI, que é o Serviço de Apoio Estudantil, o FAPEX, e, no caso do Estado de São Paulo, a FAPESP, que é a que financiou a minha bolsa de iniciação científica e que financia a minha bolsa de mestrado. Então, nesse caso, o aluno e o professor eles submetem um projeto, tanto o professor, o aluno e o projeto, eles são avaliados quanto à inovação científica, o aluno quanto ele tem que ter um bom desempenho acadêmico para conseguir uma bolsa dessa, e o professor também. Então, nesse caso, no caso da bolsa da FAPESP, que foi o meu caso, você pode submeter um outro pedido para uma bolsa dentro da bolsa de iniciação científica, que é particularmente um subprojeto da bolsa de iniciação científica que você pode desenvolver no exterior, numa universidade fora ou num centro de pesquisa. E você tem que evidenciar que esse subprojeto, esse intercâmbio, ele vai contribuir com o projeto sendo realizado no Brasil, tem que ser um centro de pesquisa de excelência. E foi com esse programa que eu consegui passar 4 meses na Ryerson University, em 2017. E eles também têm esse tipo de programa para mestrado, bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, no começo do ano, em janeiro, eu e o Felipe voltamos para Toronto e passamos mais 6 meses lá. Então, a colaboração internacional ela continua sendo... a gente continua tendo essa colaboração com o pessoal do Center for Urban Energy, que eu vou mostrar um pouquinho adiante. E, pelo que eu conheço, pelo todo esse tempo na graduação, eu percebi que, possivelmente, esse é um dos únicos intercâmbios entre universidades baseados em pesquisa. Então, muito deles eles eram baseados para você fazer uma parte do curso de graduação ou não, mas, nesse caso, ele é focado em pesquisa. E eu fui para a Ryerson University, que é uma ótima universidade localizada no centro de Toronto,
bem no coração da Downtown. Mas o que é mais importante ressaltar aqui é o Center for Urban Energy, onde eu fiz os 4 meses de estágios na graduação e 6 meses no mestrado. Eles têm mais de 29 milhões de dólares financiados, 71 projetos no total com indústria, então é aí que está a boa parte da inovação deles, e 33 startups foram lançadas no mercado através das incubadoras, que eles têm uma das melhores do Canadá, que se chama Zone Learning, e dentro do Center for Urban Energy eles têm uma que se chama Clean Energy Zone. E essa contribuição ela tem sido mantida nos últimos anos. 6 estudantes do departamento fizeram intercâmbio para o Center for Urban Energy e 2 professores passaram o sabático deles lá. E aqui sou eu, Felipe, no começo do ano. Então, vou ressaltar um pouco das atividades que eu encontrei que foram muito importantes para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional no Center for Urban Energy. Então, na parte de pesquisa e inovação, nós nos envolvemos bastante com projetos industriais. O Felipe trabalhou com o Operador Nacional do Sistema, operador do Sistema de Ontário, porque lá é dividido por províncias. Eu trabalhei com a Toronto Water, que é basicamente uma parte da Prefeitura de Toronto voltada para tratamento de água, e nós desenvolvemos projetos com os alunos os pós-doutorandos, doutorandos do professor Bala Venkatesh, no Center for Urban Energy. Nós também participamos de 2 conferências, uma delas é a Discovery, que é líder canadense em trazer inovação com comercialização. Também participamos do NestNet Week, que foi quando eu conheci o Nelson Martins. O NestNet Week, na verdade, foi uma conferência do NestNet, que é o NSERC Energy Storage Technology Network. Basicamente, é um projeto de 4 anos, em que eles promovem pesquisas sobre armazenamento de energia no Canadá, e foi uma parte que eu trabalhei, foi justamente com essa parte de desenvolvimento. Também tivemos contatos com pessoas de outros países, porque Toronto é uma cidade em que, basicamente, metade da população não é canadense. Então, por exemplo, participamos de... eu pulei uma, mas tudo bem. Participamos de algumas palestras, como, por exemplo, essa do Pravir Sinha, que é o CEO e o Managing Director da Tata Power. Ele apresentou 2 palestras muito importantes para a gente, para conseguir visualizar o lado social da engenharia. Um deles era inovação social como ferramenta de business, e a outra que ele apresentou foi com acesso global à energia. Então, isso foi muito interessante para a gente ter contato com pessoas que promoviam um outro lado da engenharia que a gente não havia visto. Nós também tivemos contatos com as incubadoras de startups, então, tivemos alguns workshops muito interessantes, como, por exemplo, esse da Clean Energy Zone, que nós pudemos conviver com startups que estavam no mesmo ambiente que a gente, vivenciar um pouco dos problemas e entender um pouco, coisa que a gente não tinha contato na universidade aqui no Brasil, por não ser da nossa área. E também aqui a palestra. E também tivemos a oportunidade de conhecer algumas pessoas importantes no Canadá, como, por exemplo, o presidente da Ryerson, o ministro de Finanças, o Bill Morneau, o ministro de Finanças de Ontário, Rodney Phillips, um dos prefeitos de Toronto e uma outra ministra, a Mary Lee Fullerton, de Ontário. E alguns dos principais ganhos para mim, pessoais e profissionais, que eu acho que essa é uma experiência que ela vai um pouco de encontro com o que o GCSP promove, embora não seja diretamente ligado a isso. Por exemplo, a parte de competência tecnológica foi muito importante para mim, ver como está imersa numa outra infraestrutura de pesquisa, num país tão desenvolvido como o Canadá, tendo contato com a indústria local. Isso foi muito importante para a gente desenvolver, ver como a engenharia é feita fora, pensar um pouquinho fora da caixa, essa multidisciplinaridade, porque nós tínhamos contatos com diversas pessoas que não eram engenheiros, e como você faz um projeto, não somente com engenheiros, você tem que começar a pensar em outros aspectos. Tivemos também essa maior consciência global, tendo contato com pessoas de diferentes países, diferentes problemas, como, por exemplo, o CEO da Tata Power discutiu com a gente o acesso global à energia. Tudo bem que aqui no Brasil a gente ainda tem muitos pontos a melhorar também em relação a isso, mas a Índia está um pouco pior que a gente, então foi muito interessante ver como eles conseguiram contornar um pouco esse problema e resolver em algumas partes. Tivemos contato, essa parte de empreendedorismo, que, obviamente, tem na Unicamp, mas como a gente sempre foi muito ligado à pesquisa, não era o nosso forte, lá a gente pôde ver um pouquinho como eram os modelos de negócio, que eu não tinha nem noção do que era isso.
E, inclusive, nessa foto de baixo, vocês podem ver que foi uma das oportunidades da gente mostrar desenvolver um pouco mais nossa criatividade com o desafio, que foi durante o NestNet Week. No primeiro dia, nós tivemos um Summer School em design de energia, de armazenamento de energia, e nós tivemos que preparar todo o modelo de negócio. E como que você chega para uma pessoa que está fazendo pesquisa há um tempo e fala modelo de negócio, a pessoa nem sabe o que é isso no começo. Então, a gente teve que pesquisar com a ajuda de mestrandos e doutorandos. Nós fizemos um modelo de negócio, apresentamos e o meu grupo ganhou o prêmio. Então, foi muito legal ver o quanto o nosso esforço estava sendo recompensado. E essa colaboração internacional também com a Ryerson e com outras universidades, por exemplo, Waterloo, que a gente conheceu, a Politécnica de Montreal. Então, tudo isso, nós ainda estamos mantendo esses parceiros através desse programa e vamos buscar também e voltar para lá no doutorado. Então, foram partes que a gente acabou desenvolvendo, que eu enxerguei muito atrelado às competências que o GCSP estimula, quais são o foco, né, do GSP. E, para finalizar um pouco, não são somente esses ganhos profissionais que eu percebi que a gente obteve passando esse tempo no exterior e principalmente na graduação, porque a vida em outro país, ela também é baseada em alguns desafios pessoais, como, por exemplo, desenvolver uma segunda língua, o aspecto multicultural, que você tem que lidar com pessoas pensando diferentes e dando pontos de vista diferentes sobre o seu trabalho e sobre coisas que você ainda não havia pensado, o clima, diferentes desafios que eu percebi que ajudou a construir uma visão global, interdisciplinar, que antes eu não havia percebido dentro de mim, essa independência de poder lidar com situações diferentes. Então, basicamente, essa é a minha experiência. Tentei falar dentro do tempo. Obrigada. E eu trouxe alguns links, caso vocês tenham algum interesse em saber um pouquinho mais o Prêmio Inovadores que a Unicamp ganhou, ou um pouco da Ryerson University, uma entrevista que a gente deu, e eu posso passar depois os slides para vocês. É isso, muito obrigada. Obrigada pelo convite também. Obrigado, Bárbara. Nesse período que você esteve lá, o Felipe também estava junto e não estava aqui no programa, mas eu pedi para ele estar presente para dizer se é tudo verdade ou ela andou falando mentira. Felipe, você teria alguma coisa para acrescentar? Porque foi tão bacana que eu desconfio que ela não disse as coisas ruins que aconteceram. Não, eu agradeço, primeiramente, o convite de surpresa hoje de manhã pelo professor Richard e também pela comissão que organizou todo o evento, em especial ao Dr. Nelson, que convidou a gente durante o período no Canadá. Não, exatamente, o que a Bárbara disse está tudo certo. Minha trajetória é bem parecida com o que ela falou, pois a gente vem desenvolvendo a iniciação científica desde a graduação. Por exemplo, no meu caso, eu desenvolvi 2 iniciações científicas durante a graduação, então a gente começou bem cedo esse processo. A gente começou basicamente no nosso 3º ano de graduação, o que eu acredito que seja uma coisa muito importante, pois vai promover, no final do curso, durante esse processo, que a gente se forme como engenheiros com outro ponto de vista, um ponto de vista muito mais crítico, em que a gente vai estar muito mais preparado para enfrentar todas essas novos desafios que o mercado promove. E basicamente é isso. Eu acredito que para um programa como o GSSP dar certo, como foi levantado ontem, tem que existir um comprometimento, obviamente, dos professores, mas dos alunos também, porque, por exemplo, para o programa dar certo, tem que existir motivação. E acredito que professores motivados motivam alunos, e alunos motivados vão motivar os professores. Então, para que um programa como esse dê certo, eu acho que tem que existir uma combinação de todas as partes. Também, obviamente, a participação da indústria é um essencial para que um programa como o GSSP tenha sucesso, e acredito que é isso. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado.